Entendimento das operações de um explicar sem reformular e com reformular na linguagem, isto é, o próprio pensamento em duas configurações diferentes no trabalho de Maturana, usando o pensamento de Michel Foucault para fazer essas diferenças. Esta é a figura 2, diagrama ontológico, do capítulo Reflexões Epistemológicas do livro Cognição, Ciência e Vida Cotidiana, e ainda com as diferenças assinaladas, é a figura 2, o explicar e a experiência do capítulo Linguagem, Emoções e Ética nos Afazeres Políticos, do livro Emoções e Linguagem na Educação e na Política, conforme as figuras originais de Maturana. Como e o que pensava Maturana 20 anos antes de fazer esta figura, dito por ele mesmo. Inicialmente, objeções. Como ele viu fazer dos pesquisadores em inteligência artificial do MIT com seus modelos inspirados na biologia, segundo eles. Havia sempre duas representações A e B, ambas pré-existentes, isto é, a existência precede a distinção, conforme o pressuposto no lado esquerdo da figura. Havia as aparências, ou a característica aparente que agrupa coisas no pacote de coisas selecionado, o cubo amarelo, e uma ordem arbitrariamente selecionada para cada operação de explicar sem reformular. A configuração da representação é feita com uma busca configurada, uma busca na ordem arbitrária, configurada com o caráter das aparências, ou propriedades não originais e não constitutivas do pacote de coisas, e a similitude que se estabelecia entre essas aparências, essa representação A, com uma das categorias da ordem arbitrária selecionada. Dizia Maturana, a mim parecia, ao escutá-los, ele está se referindo aos pesquisadores em inteligência artificial do MIT entre 58 e 59, que o que eles faziam não era modelar ou imitar os fenômenos biológicos, senão imitar ou modelar a aparência destes no âmbito da sua visão como observadores. A formulação da representação na presente operação de explicar sem reformular, tal como ela está exposta, é feita pela composição da representação A, as aparências ou propriedades não originais e não constitutivas do pacote de coisas, e a representação B, uma das categorias da ordem arbitrária e selecionada por similitude com a representação A, compondo assim R. Formulada a representação R como uma composição das representações A e B, é feita a configuração de processo, utilizando nessa configuração atividades, ações pertencentes à categoria da ordem arbitrária B, encontradas no interior da categoria selecionada na ordem arbitrária B, capazes de aplicar às coisas do pacote, entradas, as propriedades não originais e não constitutivas especificadas pelas aparências. O instanciamento da representação composta R no ambiente é feita pelo desencadeamento de processos. O evento I
é o evento de início do instanciamento de R com deflagração do processo de transformações. E o evento F é o evento de final do instanciamento de R e final do processo de transformações ilustrado no lado esquerdo da figura. Δt é o intervalo de tempo entre I e F e corresponde ao tempo de instanciamento da representação R. Essa configuração do pensamento que mostramos aí no lado esquerdo da figura reflete perfeitamente bem as objeções feitas por Maturana a certos modelos de então e corresponde à estrutura input-output e à visão dos fenômenos como processamento de informação. Prossegue Maturana descrevendo a visão que ele tinha bem no início de seu trabalho sobre como, segundo ele, não deveria ser o modelo imitação do objeto, do fenômeno biológico, a ser construído. Isto é, a representação feita para esse objeto, declarando Maturana a necessidade da explicitação conceitual específica do operar. Vejamos o que ele diz. Dizia ele, não queria cair no erro que, pensava, cometerem os cientistas que trabalhavam em inteligência artificial no MIT. Evitar esse erro não era fácil, já que o discurso biológico daquela época era um discurso funcional propositivo e falava-se dos fenômenos biológicos como se eles ficassem de fato revelados ao falar da função que se lhes atribuía e como se a descrição dessa função especificasse os processos relacionais que lhe davam origem. Prossegue Maturana descrevendo a visão que ele tinha bem no início do seu trabalho sobre como não deveria ser o modelo imitação do fenômeno biológico. Eu pensava que não era adequado falar assim, nem mesmo metaforicamente, porque acreditava que essa maneira de falar ocultava conceitualmente o operar que dava origem ao fenômeno biológico que desejava compreender. Veja que está presente, destacado na visão inicial de Maturana, o fenômeno biológico, com o operar vislumbrado pelo observador. E este é exatamente o objeto da operação de explicar com reformular, que justamente é essa empiricidade objeto. Vejamos agora as propostas de mudança que Maturana fazia. No pensamento inicial de Maturana, a operação de explicar com reformular era organizada em dois blocos. Um bloco para o suporte ao operar, necessário ao operar desse objeto, o bloco amarelo, e um outro bloco para o operar vislumbrado para a empiricidade objeto, o bloco vermelho. Dizia ele, para evitar esse ocultamento, comecei a diferenciar entre o que eu dizia como observador, segundo como eu vi em meu espaço de distinções do ser vivo, do que eu dizia que acontecia com ele em seu operar ao estar já constituído como tal. Maturana está organizando o próprio explicar com reformular, que vai levar à representação que não faça o ocultamento conceitual do fenômeno biológico que ele quer representar. Neste trabalho, usamos o termo utilizado por Foucault, lugar de nascimento do que é empírico, e o associamos ao espaço delimitado por esses dois blocos no âmbito de uma operação de explicar com reformular, onde efetivamente nasce a nova representação para a empiricidade objeto.
E continua Maturana com as propostas sobre como deveriam ser as imitações, modelações feitas para fenômeno biológico. Quer dizer, comecei a descrever os dois domínios nos quais se estabelece a existência de um ser vivo. Maturana agora está falando da representação correspondente, o resultado da operação de explicar com reformular, e que, segundo ele, deveria ser organizada a. O domínio de seu operar como totalidade em seu espaço de interações como tal totalidade, e o domínio do operar de seus componentes em sua composição, sem fazer referência à totalidade que constitui e que é onde de fato se constitui o ser vivo como ser vivente, como sistema vivente. O domínio de seu operar como totalidade em seu espaço de interações como tal totalidade é o perímetro vermelho, indicado na representação, o resultado da operação de explicar com reformular, correspondente ao bloco vermelho na própria operação de explicar com reformular. E o domínio amarelo, destacado na representação, resultante do explicar com reformular, corresponde ao bloco amarelo no interior da explicação, da própria explicação de explicar com reformular. Depois de elencar essas duas propostas, um resumo do que pensava 20 anos antes, Maturana passa, no livro De Máquinas e de Seres Vivos, a descrever em seguida a esse texto os caminhos pelos quais gostaria de trilhar e menciona dificuldades, dentre elas encontrar a dinâmica operacional que fazia do ser vivo um ente autorreferido. Ele precisava de uma formulação construtiva.